Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo. O tema da aula de hoje vai ser sobre o processo, de avaliação da qualidade em serviços da saúde e, melhor falando, serviços farmacêuticos, tá? Então, meu nome é Priscila, vocês vêm acompanhando a minha aula, que a gente está falando sobre manipulação, manipulação de medicamentos alopáticos, fitoterápicos e homeopáticos. Gente, o tema da aula de hoje, a gente vai falar sobre essa avaliação da qualidade. Primeiramente, a gente tem que chegar ao conceito, qual o propósito da gente ter essa avaliação. Então, o propósito maior de avaliar os serviços e programas de saúde é gerar informação capaz de subsidiar ações visando o aprimoramento. O que quer dizer isso, gente? Quando a gente fala no termo qualidade, a gente sempre fica pensando a qualidade de um produto, Então, eu sei quanto consumidor, qual é a qualidade de um produto. Eu consigo avaliar, uma empresa, qual a qualidade daquela empresa, mas a gente sempre fica meio que sem saber por que está se avaliando a qualidade dos serviços de saúde. É de suma importância que nós tenhamos esse cuidado e façamos essa avaliação dos serviços de saúde, porque isso vai nos ajudar a mensurar todas as ações que são realizadas nesse estabelecimento. Eu sabendo quais são as minhas ações, eu consigo estar fazendo uma avaliação. A partir dessa avaliação, eu consigo tirar lições e principalmente de aprimoramento, que é isso que eu falei. Ele é capaz de subsidiar ações visando aprimoramento, ou o que nós costumamos chamar de melhoria contínua. Então, quando a gente está falando em estabelecimento de saúde, a gente tem que ver o que a gente está mais ou menos, que pode melhorar mais ainda, aquilo que a gente está ruim, está negativo, para a gente melhorar ainda mais em determinadas ações. Então, para isso, a partir do momento que a gente avalia um processo, nós precisamos ter os critérios. Então, quais são os critérios que eu vou avaliar determinada ação? Quais são os padrões que eu devo utilizar? E, principalmente, os indicadores. Porque os indicadores, pessoal, quando eu falar indicador, a gente vai estar falando de números, tá? Então, é através de números que eu consigo avaliar o meu serviço e aí eu posso estar trazendo a melhoria contínua. E os critérios? Quais são os critérios que eu vou utilizar? Então, os critérios é tudo aquilo que a gente vai... É a partir desse princípio que vai fazer com que a gente tenha esse indicador, e que a gente avalie determinada ação. Então, qualidade, eu gosto muito desse exemplo, dessa figurinha da qualidade, porque a qualidade eu mostrei na aula passada para vocês, que é o que a gente chama de PDCA. A gente deve pensar na qualidade nos serviços de saúde, que ela é baseada no ciclo, é o ciclo da melhoria contínua, ou o ciclo da melhoria da qualidade. O ciclo, para que você monte esse ciclo, e é bom lembrar que a gente, quando pensa no ciclo, a gente pensa em início, meio e fim. Só que quando a gente fala em qualidade de serviço de saúde, a gente não vai pensar no ciclo que tem um fechamento. Esse ciclo, ele não vai fechar definitivamente. Então, quando eu falo em o que é a qualidade, ela é baseada nesse PDCA, tá, pessoal? Então, eu estou falando que ela é baseada no P, aí a gente vai ter que pensar o que o P desse PDCA vem de planejamento, tá? Antes de tudo, nós devemos fazer um planejamento. E como a gente vai utilizar umas 5 ferramentas, tá? Para fazer todo esse PDCA. Uma é a avaliação, uma identificação, uma análise, dessa identificação que aconteceu, uma avaliação, uma intervenção e uma reavaliação. Não é nada mais do que o que a gente está falando no PDCA. Então, eu identifico, eu tenho um critério, eu tenho uma ação, então eu vou identificar. Então, a partir dessa identificação que eu faço,
eu vou analisar. Por exemplo, né, vamos dar um exemplo claro, né, eu vou estar trazendo para vocês, como eu sou da farmácia de manipulação magistral, né, eu trouxe para vocês alguns exemplos da farmácia magistral. Então, por exemplo, quando eu falo o seguinte, que eu preciso ter uma melhoria no atendimento, né, então vamos planejar. Então, eu tenho que identificar. Por exemplo, aconteceu, né, a abertura, né, de nutricionistas fazendo prescrição de fitoterápicos e suplementos. Muitas nutricionistas, elas não tinham, né, a informação de como prescrever, o que é um fitoterápico, o que é um marcador, né, no fitoterápico. Então, qual é a nossa atitude? Opa, é uma oportunidade, né? Então, é uma oportunidade de negócio, porque se eu tiver nutricionistas prescrevendo, né, eu vou ter mais receitas entrando na minha farmácia. No entanto, eu preciso ter menos dor de cabeça, porque evitar os erros. Porque se eu evitar os erros, eu vou evitar erro na manipulação e vou evitar erro com o meu paciente. Então, eu identifiquei o problema, é a necessidade, né, de permitir a entrada de prescrições de nutricionistas. Então, eu vou analisar esse problema. Eu analisei e vi que as nutricionistas ainda não estavam preparadas para esse mercado. Então, a gente vai avaliar de que forma, né, eu devo estar trazendo essas nutricionistas, mas com aptidão para prescrição de fitoterápicos. E aí, eu vou entrar na intervenção. Qual vai ser a intervenção? Vamos trazer pessoas, farmacêuticos, médicos, né, principalmente farmacêuticos, que possam ensiná-las, né, sobre dosagem, sobre os marcadores, sobre o que é um fitoterápico, sobre quais são as formas farmacêuticas que podem ser vinculadas àqueles fitoterápicos. Então, tudo isso vai ser uma função do farmacêutico. Então, eu estou intervindo, tá? Aí eu vou avaliar o resultado. Como é que eu vou avaliar o resultado? Eu vou avaliar o resultado através do número de receitas. Opa! Então, o meu critério vai ser a avaliação da entrada de prescrições de nutricionistas. Qual vai ser o meu indicador? O meu indicador vai ser o número de formulações de nutricionistas dividido pelo número de totais de prescrições que eu tenho na farmácia, para eu saber qual o percentual. Multiplico por 100 e eu sei o percentual de receituários provenientes dos prescritores nutricionistas. Beleza! Eu comecei a ter um indicador, né? A partir desse indicador, também vou avaliar esse resultado. Avaliei que aumentou o número de receitas em 10%. Olha que legal! Então, eu tenho um indicador e tenho um resultado, 10%. É um valor numérico que vai me dar um embasamento. Aí, eu vou avaliar o que eu poderia ter melhorado para que eu conseguisse mais nutricionistas prescrevendo na minha farmácia. Né? Então, o que é que a concorrência está fazendo que está captando essas receitas? Todo mundo, ninguém cresceu em 10%, porque nós ainda se conta despreparados. Então, a melhoria contínua é isso. É eu pegar o meu resultado, avaliar se ele está legal, bacana. Se ele está ruim, tratativa. Se ele está legal, vamos melhorar ele ainda mais. É o que a gente chama de melhoria contínua. Então, o PDCA ele se encaixa perfeitamente nessas 5 ferramentas que eu falei para vocês, que fazem parte do ciclo, né? O ciclo da qualidade, né? Então, esse ciclo, né, que nós temos realmente, que dá principalmente nos serviços de saúde, nos ajuda muito no desenrolar da situação para que a gente consiga ter realmente uma melhoria dessa qualidade. E aí, o PDCA vem o P, que vem o P de plan, né? A gente vai planejar. Eu identifiquei o problema, eu avaliei, então chegou a hora de planejar. Então, eu faço um plano, né? E a gente vai ver daqui a pouco a diferença de plano e planejamento. Fiz o plano de ação, aí coloquei esse plano de ação. Quando eu falo em plano de ação, gente, eu estou falando o seguinte, como é que a gente vai agir, né? Então, quais são as estratégias? Enquanto essas estratégias ela não viram documento, então ela é um plano ainda. Aí depois que ela vira documentado esse plano, né? Que eu dou prazos para que ele aconteça, que eu digo quem vai participar desse meu plano,
Então, eu já tenho a formação de um planejamento, tá? Então, a gente já começa a ver a diferença entre plano e planejamento. E aí, eu tenho o planejamento, eu tenho o do. O do vem do fazer. Não tem aquele planejamento? Eu não já disse quais são as estratégias? Eu disse que são os setores, as pessoas que vão participar e qual o prazo. Então, o do nada mais é do que ação. Então, quem são as pessoas participantes e o que elas vão fazer, certo? Então, chegou a hora de agir. Então, quando a gente pensa em agir, a gente vai pensar no do, que vem do inglês, do, que vem fazer. E eu sei, controle, tá? Então, quando a gente fala em ciclo, né, da qualidade nos serviços da saúde, nós devemos pensar que a gente tem que planejar, agir e monitorar. É o que a gente chama de controle. Lembra quando eu falei que eu planejo, eu faço, eu tenho resultado, mas eu tenho melhoria contínua. Antes da melhoria contínua, eu tenho nos meus resultados que avaliá-los, eu tenho que controlar isso. Então, a forma que eu tenho de controlar faz com que a gente obtenha realmente positivo ou negativo. Positivo, melhoria contínua. Negativo, tratativa. E o A, né? Então, o controle, né? Vem o controle e vem o A de action, que vem da questão da gente agir mediante esse controle. Eu vou fazer, vou parar por aqui, eu vou desistir, não, eu vou fazer uma melhoria contínua. Então, vamos agir. Então, vem da parte de reavaliar, tá? Então, chegou o momento da gente reavaliar, né, o nosso processo e ver o que a gente pode estar fazendo para melhorá-lo. E aí, quando eu falo para vocês sobre qualidade, eu vou pensar que vocês, no que vocês entendem de qualidade. Então, quando vocês pensam em qualidade, né, a gente pensa em várias coisas. Então, a gente pensa na qualidade e aí a gente tem que saber a definição na área de saúde. Então, o que vem ser essa qualidade na área de saúde? A qualidade da atenção médica consiste na aplicação da ciência e da tecnologia médica de uma maneira que renda o máximo de benefícios para a saúde, sem aumentar com isso os seus riscos. É muito amplo quando a gente pensa em qualidade, né? Desde Platão já se falavam que as definições, né, que vem do qualis, né? Então, quando você tiver alguma revista, a gente pergunta qual é o qualis, né? Então, qual a pontuação que ela tem? Então, a qualidade, quando você pensa num produto, né? Você tem um produto como esse, um copo, então você vê que ele é de qualidade. O que é qualidade para você? Às vezes, a qualidade para você é algo subjetivo, né? É o que é bom para mim, talvez não seja bom para o outro. Mas, por definição, a maioria das pessoas percebe. É um copo de vidro, né? Ele está líquido, não tem riscos. Ele é totalmente transparente, porque a gente sabe que tem os vidros, né? Que eles não ficam bem dilatados, então ele fica meio cinza. A borda é arredondada, então evita cortes, né? E aí eu vejo que ele é um vidro que eu considero de boa qualidade, principalmente pela limpidez, né? A gente não vê uma diferença na estrutura do vidro, então é totalmente liso, totalmente transparente e é boleado, né, na parte inicial quando a gente vai beber nesse copo. Qualidade do produto é fácil, né? Aí eu vejo qualidade, quando eu vejo qualidade de serviço de saúde. Então, quando eu penso em qualidade de serviço de saúde, eu tenho que pensar em algo muito grande. Eu tenho que pensar na infraestrutura, como é a infraestrutura desse lugar. Eu tenho que pensar na capacitação das pessoas envolvidas nesse ambiente. Eu tenho que pensar, né, tanto na capacitação, na qualificação dessas pessoas. Eu tenho que pensar, será se tudo que eu preciso nesse ambiente vai estar disponível para mim? E eu tenho que conseguir resultados satisfatórios. E aí eu tenho, sem aumentar o quê? Os seus riscos. E ao mesmo tempo eu tenho que garantir essa qualidade sem aumento e elevação dos custos. Então eu tenho que fornecer o meu melhor a baixo custo, com maior eficiência e eficácia e sem ter risco ao meu paciente. Então a qualidade do serviço a gente tem que entender
quer isso, é quando a gente pensa no outro, pensa no nosso paciente, em satisfazê-lo de acordo com as suas necessidades. E aí, às vezes, as pessoas confundem duas coisas, vontade e necessidade. Eu tenho vontade, né, que as pessoas daquele hospital, né, que sabem que eu estou doente, se mobilizem, né, cheguem perto de mim, comecem a chorar e mandar flores para mim, porque eu estou muito ruim, muito doente. Mas isso é a tua vontade, qual é a tua necessidade? Então a gente tem que identificar no paciente, não é a vontade, mas sim a necessidade. A necessidade de ter uma boa estrutura, sem infiltrações, ter profissionais capacitados que possam ajudar a restaurar a sua saúde e que esse paciente fique o menos tempo possível no hospital, mas que tenha realmente um resultado mais satisfatório e duradouro. Então, gente, a tua necessidade é essa, a vontade é diferente da necessidade. Então, às vezes, a grande dificuldade que nós temos nas empresas, e principalmente os gestores, é identificar o que é vontade e o que é necessidade. Né? Então, às vezes, uma criança ela chora desesperadamente porque quer um brinquedo, o Thor, né, que apareceu lá na televisão, ele está querendo Thor, vai para a loja de brinquedo, e ele quer um Thor. E ele briga, ele chora, né? Então, e você, às vezes, você sai, né, por chata, porque você diz, não, a tua vontade é essa, mas a tua necessidade é ter brinquedos. Pode ser brinquedos educativos ou o número de brinquedos já é suficiente. Então, tu não tem mais por que ter esse brinquedo. Então, você, às vezes, parece ser duro, né? E é difícil para a pessoa que tem a vontade de quando você fornece a ela a necessidade, né? Então, que é educação, que é lazer, né? Que são brinquedos realmente que tragam, né? Atividades e que estimulem atividades motoras, raciocínio lógico. Então, uma coisa é vontade, outra coisa é necessidade. Como gestor, a gente tem que ver o que é necessário realmente para que a gente tenha uma satisfação duradoura e com baixo custo para o nosso paciente, tá? Para isso, diquinha para vocês. Como tudo na vida, eu sempre falo que se você quiser chegar, você tem que pensar o que eu quero ser daqui a 5 anos? Você estipulou a meta, né? Onde você quer chegar. Então, você já identificou. Vê aquela parte da identificação. Eu analisei, vale a pena eu fazer isso. Então, eu vou fazer o quê? Um planejamento. Então, o planejamento, ele vem ser, né, um modo de explicitação do que vai ser feito, quando vai ser feito, onde vai fazer, como vai fazer, com quem e para quê. O documento que registra nessas escolhas a gente chama de plano, tá? Então, o planejamento é todo o pensamento de quem são as pessoas que estão envolvidas, o que é que você vai fazer. Então, daqui a 5 anos eu quero estar, né, em tal situação financeira, né, e profissional. Tá, mas como você vai fazer? Onde você vai começar? Quando você vai começar? Quem é que vai estar com você? E por que você quer esse objetivo? Então, respondi todas essas perguntas, vamos documentá-las. Então, vamos registrar. No momento que eu registro, aonde eu vou fazer, com quem eu vou fazer e quem vai estar comigo, isso se tornou o quê? O seu plano, o que a gente chama de plano de ação, tá bom? Então, eu gosto muito de falar sobre esses ciclos, né? São ciclos de administração, mas que a gente dá uma roubadinha para a nossa aula, né? Então, quando eu falo sobre esses ciclos, é que antigamente, né, a gente tinha o quê? O planejamento, né, da organização, o planejamento, aí a gente, depois de planejar, a gente organizava a estrutura, né, da empresa, depois que ao fazer essa organização, a direção ia avaliar, ia fazer o controle, né, então a partir do controle, e fazer um novo planejamento. Antigamente era assim, era um ciclo. Hoje já foi visto que existe realmente uma cooperação, existe uma coisa chamada que elas estão interligadas, então as funções elas se interrelacionam. Quando eu falo interrelacionam, eu estou dizendo que a direção ela está diretamente ligada ao planejamento, tá? Então ela ligou diretamente ao planejamento
E eu tenho que pensar que como a direção participou do planejamento, ela tem que interagir com toda a organização. Então ela tem que ficar, ó, por isso que eu coloquei aqui, ó, não fui eu, tá? Então por isso que a direção ela tem que estar totalmente, né, ligada com a organização. Então a organização ela tem que ser estimulada. Então a direção ela está no topo, mas ela tem que passar isso para os gerentes, que os gerentes passam isso para os outros colaboradores, mas que todo mundo tenha ciência do que eles estão fazendo é justamente para corresponder a uma ideia da direção, o planejamento da direção. O controle, todo mundo tem que estar interligado, porque o controle não pode ser só visto de um único ponto de vista, que é da direção. Mas como é que as pessoas da organização elas observam realmente esse controle? Como é que está esse monitoramento? Se está bacana na empresa, né, no hospital, se está bacana na farmácia. E aí foi definido, né, que toda essa estrutura, todos os métodos, né, que nós temos para o ciclo da qualidade em saúde, do serviço de saúde, eles podem ser divididos em 3 eixos, tá? E esses 3 eixos são, quando a gente observa, né, o ciclo em relação à estrutura, o processo e o resultado. Esses 3 ciclos, eles são importantes no momento que nós vamos fazer todos nossos indicadores. Então, a gente tem que pensar no indicador como instrumentos de acompanhamento e medição. Por isso que eu disse para vocês, ele é numérico. Ele dá uma noção de proporcionalidade para você do que realmente, né, o acompanhamento está sendo feito, qual foi a medida. Então, quando eu falei para vocês sobre a situação do número de prescrição de nutricionistas, né, dividido pelo número de prescrições totais vezes 100, eu tenho um número que vai ser o instrumento de acompanhamento. Eu fiz o meu primeiro curso, que é seu 10%, tá? Aí, no segundo mês, eu já fiz outras ações, né? Farmacêutico visitando os consultórios dessas nutricionistas, levando novidades, tirando as dúvidas. Ah, começou a crescer 15%. Olha, está crescendo, né? Então, isso nos permite conhecer e acompanhar, né, o crescimento, né, dessa ação. Nesse caso, está sendo sucesso, né? Mas pode ser também um caso de fracasso. Que a gente pode fazer todas essas ações e a gente não está trazendo crescimento para a farmácia. Então, a gente tem que avaliar. Fiz curso, trouxe gente fora, paguei coffee break, né? Tem todo um envolvimento aí de gestão aquele eixo, ó, estrutura, processo, resultado, mas o resultado não está satisfatório. Como é que você vai fazer? Só no achismo? Ah, eu acho que está crescendo o número de prescrições de nutricionistas. Ah, eu acho que não está crescendo. Então, a gente precisa saber esses números melhor. Com isso, eu consigo avaliar o desempenho da organização. Então, através dos indicadores, eu vejo se está bacana ou se está ruim. Tá? Então, ele nos permite, realmente, os indicadores, a gente ter essa resposta. E para a gente falar um pouquinho mais de estrutura, né? O que é que a gente está falando de estrutura? Então, quando a gente fala de estrutura, pessoal, eu estou falando sobre as características, né, da assistência relacionadas a quê? Então, quando eu falo que o método se aplica através de 3 eixos, né? Estrutura, processo e resultado. O primeiro eixo, estrutura. Então, como é que estão os recursos físicos, humanos, os materiais tecnológicos, financeiros, organizacionais e de segurança? Então, o que eu penso sobre isso? Se eu penso em farmácia e manipulação, eu tenho que pensar na RDC 67/2007, que eu disse é o Manual das Boas Práticas, tá? De farmácia magistral, e que ele nos permite dizer o seguinte, como se deve ser uma boa estrutura. Então, eu consigo avaliar a estrutura desse ambiente, tanto fisicamente, se fisicamente a gente tem filtração, se está com tintas laváveis, né? Se o chão realmente é uma superfície lisa, lavável, né? E limpa, se dentro desse ambiente, né?
eu tenho colaboradores, se eu tiver muitos colaboradores ou poucos, eles estão capacitados, têm treinamentos para isso, como é que eu consigo avaliar a estrutura, tá? Então, eu tenho que ver aquele meu manipulador, que esteja fazendo uma formulação no setor de sólidos, por exemplo, né? Então, ele está fazendo pesagem de um medicamento para ser cápsula. Eu preciso ver, será que esse meu colaborador, ele tem capacitação suficiente para executar aquela determinada tarefa? Eu registrei isso daí. Se eu registrei essa capacitação que ele tem, eu tenho que ficar bastante atento, né? Realmente em registrar e deixar isso disponível. Fora isso, pessoal, eu tenho que ver, não é só capacitação. Eu tenho um número de colaboradores suficiente para corresponder e atender aquela demanda, porque se eu não tiver isso, eu vou ter sérios problemas, né? Porque eu não vou realmente cumprir o acordado com o meu cliente, com o meu paciente. E aí vão ter muitas quebras, que a gente chama quebra de contrato. A partir do momento que um paciente ele entra na tua farmácia, ele faz algum tipo de solicitação e você não corresponde, né, a essa solicitação, porque você marcou um horário de meio-dia, a formulação saiu 13, 15 horas da tarde, ou não deu para sair, só ia sair no outro dia. Então, o que está acontecendo, tá? Então, o que foi que aconteceu? Que eu não consigo fazer com que eu atenda a necessidade. Aí eu vejo que realmente é recursos humanos, né? Então, eu tenho poucas pessoas para atender e a demanda aumentou um dia fora do normal e acabou acontecendo. Os materiais. Se eu tenho material suficiente, eu tenho todas as vidrarias necessárias, eu tenho substâncias necessárias para fazer essas manipulações e atender esses meus pacientes. Então, a gente tem que ficar atentos, né, sobre os nossos materiais. E a aplicabilidade tecnológica. Isso está na frente. Se tua empresa ela consegue colocar tecnologia embutida, né, no dia a dia, ela te ajuda tanto no marketing, né, mas também em dizer que teu produto tem um pouco mais de qualidade ou realmente tem qualidade, por conta que você fez a aplicabilidade de tecnologias. Então, hoje em dia, tem muitas tecnologias que são aplicadas realmente nessa produção de medicamentos e cosméticos. Então, a gente tem que conhecer o que nós temos, né, disponível no mercado. Financeiros. Como é que vai essa empresa, né? Então, essa empresa, a saúde financeira está legal, que isso reflete também no resultado, tá? Se uma empresa ela tem resultados, né, a estrutura financeira não está boa, né, ela é um pouco desorganizada, ela não gera, né, aquela quantia que é esperável de lucro. Então, não dá para a gente fazer reinvestimento mensal, né? Então, a gente precisa ter cuidado realmente, né, no que a gente fala sobre as questões financeiras, porque ela influencia diretamente quando a gente fala realmente sobre a questão do êxito e da qualidade dos produtos que serão acabados, né, que serão manipulados. Organizacionais, isso a gente tem que ter, né, uma estrutura organizacional. Quando eu falo, é a questão de a gente ter um organograma. Então, no organograma, né, ele me permite, né, que eu tenha realmente, eu saiba nesse organograma toda a hierarquia da empresa, a função de cada um, e eu vejo a empresa de cima, né? Eu quero visualizar de cima para eu ver como é a organização daquele lugar. Então, quais são as cooperações entre os setores que eu tenho, quem são os setores que estão acima de mim, que eu tenho que responder, o que é que acontece também quando eu erro algum tipo de produto manipulado, quais são as consequências, quem que está envolvido nesse processo. Então, a gente tem que ter ciência de ver a empresa, né, ou o local que vocês vão trabalhar, seja hospital ou clínica, de forma globalizada, tá? Uma forma mais global e não só restrita àquilo que você está fazendo. E a estrutura de segurança, né? Então, o que isso traz de segurança para você? Então, a gente precisa ter também a segurança, quando eu falo,
não é só segurança externa policial, né? Ou não, mas assim, o que traz segurança se você está no ambiente de saúde? Você tem treinamentos de biossegurança, como é a questão do hospital, né? Se você tem cuidados para evitar contaminação, né? Com produtos biológicos. Então, a gente tem que ter realmente esse cuidado, né? Sobre a questão também da segurança. Tudo isso que eu estou falando para vocês, isso vai gerar uma consequência, tá? Uma consequência realmente positiva, né? Para o teu resultado. Então, o teu resultado vai ser influenciado diretamente quando a gente fala sobre a estrutura. Aqui eu coloquei, né, recursos humanos, a questão das pessoas qualificadas. Aí aqui a gente observa, tá, pessoal? O uso, né, de EPIs, que a gente chama de equipamentos de proteção individual, né, a touca, a máscara, tem um jaleco e uma luvinha, né, para fazer a manipulação. Aí aqui eu falo sobre o recurso humano e falo também sobre tecnologia, né? Quando eu falei para vocês sobre a aplicabilidade da tecnologia, eu posso estar me referindo à importância desses dois equipamentos, que eles me permitem duas coisas diferentes. Esse equipamento, ele me permite que você tenha realmente uma homogeneização mais efetiva, né? Mais adequada dos teus produtos e medicamentos cosméticos. E esse daqui, ele permite, é um equipamento, né, em tamanho médio. Então, a gente está falando da farmácia de manipulação. Então, como é uma farmácia de manipulação, ele tem um processo no setor de sólidos para a produção de cápsulas. E aí, esse daqui é um misturador que ele é muito parecido com o que a gente tem na indústria. Então, quando a gente pensa em medicamento, a gente tem que pensar que o medicamento é feito de princípio ativo e de excipientes, ou também chamados de adjuvantes. Essa mistura, ela deve estar muito bem elaborada, porque caso não esteja, quando você vai fazer o processo de encapsulação, nós podemos encontrar um pequeno problema. O problema é que alguns dias o paciente vai tomar mais recipientes, outros dias ele vai tomar menos. Então, no dia que ele tomar mais recipientes, a gente vai estar dizendo que ele vai estar tomando cápsula de farinha. Então, por isso que a gente precisa ter essa homogeneização entre o ativo e realmente essas bases ou esses recipientes. Porque essa mistura faz com que eu tenha uma espalhabilidade, né, igual em todo o meu processo e toda a encapsulação dessas formulações. Então, é por isso, né, que é importante que nós tenhamos equipamentos como esse, que simulam muito o que tem na indústria. Só que esse daqui, né, é de pequeno porte, ele faz um movimento, né, de rotação, agitação, e você ainda coloca algumas esferas, né, de porcelana dentro dessa mistura de pós, para que essas esferas elas comecem a triturar, né, e ter uma trituração desses pós. Aí eu disse para vocês que quando eu falo em indicadores, eu estou falando sobre um critério que nós usamos, que por exemplo, a gente tem um critério que é a avaliação de produtos não conformes. Ou seja, alguns produtos que deveriam ser, né, entregues, dispensados para os pacientes. No entanto, durante o processo da manipulação, né, já que é um ciclo, houve alguns erros de processos. Então, esses erros de processo geram um produto não conforme. Então, eu posso, né, fazer o meu indicador e eu dizer bem assim, o meu critério vai ser a avaliação das minhas formulações, né, acabadas. Então, o critério vai ser a avaliação de formulações acabadas. Eu preciso avaliar esses produtos todos que foram manipulados e aí, depois que eu faço essa avaliação, que eu tenho tudo que foi manipulado, né, eu sei o que está sendo manipulado, agora eu vou ver quais foram os erros que eu obtive. Né? Então, às vezes, o meu manipulador, né, equivocadamente, ele pegou uma formulação, né, e ao invés de pesar 1 grama, ele pesou 0,5 gramas. E aí, ele foi observado isso, né, durante esse erro no processo, e aí a fórmula foi desfeita, né, ou foi descartada e foi refeita uma nova formulação. O que acontece quando a gente faz isso? Esse produto, né, que ele fez incorretamente, a gente chama de um produto, número de erros obtidos ou um produto não conforme.
o número de produtos não conformes encontrados naquele estabelecimento, dividido pelo número total de fórmulas, vezes 100, vai me dar o percentual de erros que eu tenho naquele ambiente, tá? E aí, por que eu quero saber esses erros? Porque esses erros eu vou avaliar mês a mês. Primeiro, eu vou estipular uma meta, tá? Eu sei que eu tenho uma meta de errar 0,5%, ou seja, ou 1%. Em cada 100 fórmulas eu posso errar uma vez. Aí eu vou observar da minha meta, eu vou comparar com o meu indicador. Aí eu vou acompanhar nos meus indicadores o quanto de erro obtido foi durante os meses. Mês de fevereiro, né, como era carnaval, estava todo mundo muito distraído, com vontade de sair mais um pouco. Então, em fevereiro, eu tive realmente, né, o aumento, né, de percentual, foi 5%. Né? 5% quer dizer o quê? 5 erros a cada 100 formulações. Mas lembra a minha meta? Era 1 erro a cada 100. Mês de março está mais tranquilo, né? Já passou o carnaval, o ano realmente começou. Então, a gente teve uma diminuição. Então, diminuímos esses erros, né? Diminuir esses erros, vamos dizer que para 0,5%, tá? Então, a cada 100, meio erro, né, praticamente, 0,5%, está abaixo da minha meta. E eu achei drasticamente em relação à meta que eu estabeleci. Então, qual a importância de a gente fazer essas avaliações? Para eu saber o que é que eu estou errando, quantos erros eu estou tendo por mês, qual o impacto, entendeu? O indicador, ele vai te dar o impacto que está causando na tua empresa. Então, eu preciso conhecer, esses erros foram graves, foram médios, foram leves, tá, eu preciso conhecer o que aconteceu, por que aconteceram esses erros. E aí, depois desses erros, eu preciso saber se aconteceram, por que aconteceu e como a gente deve evitar. E aí, existe um tal de diagrama de Chikawa, que o diagrama de Chikawa, também chamado, um diagrama, né, de escama de peixe, que a gente chama, onde você coloca, lá você vai fazer uma análise dos erros, né? E dos produtos não conformes, você vai avaliar o que foi que realmente aconteceu. É a relação de causa e efeito. Isso para que a gente evite que posteriormente aqueles erros já cometidos não venham mais acontecer. Então a gente deve ter muito cuidado realmente e a gente pensar realmente na estrutura como um fator muito importante para que a gente obtenha, né, a maior parte, né, dos 3 eixos, o que a maior parte tá relacionado nos eixos é o eixo da estrutura, né? Porque ele mexe realmente com muita gente e ele é decisivo realmente, né? Ele é muito decisivo no resultado realmente dos nossos produtos e dos nossos serviços, tá? Aí a gente cai numa tríade, né? Eu digo que a tríade é o trinômio realmente da saúde. O trinômio da saúde é a gente oferecer um produto com qualidade e segurança e que a gente consiga obter eficácia. Então, quando eu falo sobre eficácia, pessoal, eu estou falando realmente do momento que nós temos, né? Nós temos de eficácia do resultado, né? Então, eficácia e eficácia são 2 coisas diferentes, né? Eu posso até dizer que a eficácia está no meio, né? É o meio onde está sendo produzida determinada ação. Então, se esse meio, né, esse caminho foi benéfico, foi legal, foi ágil, baixo custo e com qualidade, eu digo que foi realmente eficaz. Então, eficaz é quando o processo ele é satisfatório. Isso daí, se o processo é satisfatório, vai gerar segurança e, consequentemente, ele gera qualidade. Então, quando a gente pensa em trinômio da saúde, a gente tem que pensar nisso. É um serviço com segurança, com qualidade, né, e com eficácia. Essas 3 palavrinhas têm que estar inseridas no coraçãozinho de vocês, na mente de vocês, tá? Para que a gente tenha realmente o melhor desempenho, né? Na questão, toda vez que a gente for tentar avaliar a qualidade nos serviços de saúde. E quando eu falo no eixo do processo? Quando eu falo no eixo do processo, gente, eu estou falando sobre os aspectos técnicos envolvidos, né, as normas e procedimentos operacionais, o sistema de monitoramento e controle, os recursos de informação e capacitação.
Aí eu trouxe para vocês, né, algo que eu gosto muito, não sei se vai dar para ver, mas quando eu falo em processo, é algo, agora foi o seguinte, né, a estrutura foi o alicerce, né, todo alicerce foi estrutura. Agora chegou a hora do vamos ver, vamos produzir. Na hora que eu digo vamos lá, vamos produzir, a gente tem que pensar em algo que nos torne realmente melhor. E uma das coisas são os procedimentos operacionais padrões. Os procedimentos operacionais padrões, ou também chamados de POP, eles existem numa determinada empresa para que todos executem da mesma forma, né, de uma forma padronizada. Então, quando a gente consegue fazer de forma padronizada esse atendimento, né, todos da equipe, a gente consegue... Gente, se o procedimento ele existe, ele foi feito para ser cumprido porque ele vai trazer bons resultados. A não ser que tenha algum erro nesse procedimento, tá? As normas de qualidade também são considerados, né, o processo. O controle, sistema de monitoramento, então todo o sistema que eu falei para vocês de monitorar as ações, para saber se as ações são positivas, estão negativas, o que vai fazer, se vai fazer uma tratativa, se vai fazer uma ação de melhoria. E ele tem um sistema todo de monitoramento e controle, né? Recursos de informação, porque isso deixa tudo mais realmente mais seguro, né? E a capacitação. Então, a gente tem que pensar que quando a gente fala em processo, a gente tem que pensar que esse processo ele vai ter que ter a qualificação, a capacitação de todos que estão envolvidos. Então, quando eu falo em procedimento operacional padrão, não sei se todo mundo já viu mas um tipo de procedimento padrão, como esse, por exemplo, ele deve conter o título, tá? Para que fique de fácil acesso. Então, ó, sugestão de procedimento para lavagem de vidrarias e utensílios usados na manipulação de formas farmacêuticas estéreis. O que isso quer dizer, gente? Toda vez que eu ou você for lavar uma vidraria que seja, né, utilizada nas formas farmacêuticas estéreis, a gente tem que lavar do mesmo jeito, tá? Essa é a importância. Para isso, você tem que escrever, né, o status da revisão, porque a revisão, gente, sistema de monitoramento. Então, às vezes, muda no decorrer do tempo, então nada é imutável, né? Essas coisas não são imutáveis, a gente tem que ver que a cada ano tudo se transforma, tudo mexe mais. Então, eu preciso saber a cada ano, eu posso estipular um ano, eu vou olhar todos os meus procedimentos para fazer alterações, se for possível, tá? Se for necessário. Por isso que a gente coloca a revisão, isso é para a gente, né? Eu falo sempre que o brasileiro é um pouquinho, né? O brasileiro deixa tudo para depois. Às vezes ele tem a oportunidade de fazer um negócio, ele deixa para depois. Então, essa revisão serve para nortearmos e a gente chegar no dia da revisão e dizer assim, vamos agora rever, vamos ler e vamos ver se vai ter alteração ou não. Então, a gente tem a data de revisão, a gente tem o objetivo. Então, o objetivo é definir o procedimento para a limpeza apropriada de vidraria, equipamentos e utensílios laváveis empregados na manipulação de preparações estéreis. Então, a gente já tem um objetivo. A gente precisa ter definições, se tiver alguma sigla, a gente precisa saber o procedimento. O que eu devo fazer para lavar essas vidrarias? Né? Então, os requisitos vai ser calçar luvas apropriadas antes de iniciar esse procedimento de limpeza das vidrarias e equipamentos, tá? E equipamentos com água purificada por osmose. Ele já está dizendo que você vai ter que lavar com que tipo de água, tá? Por quê? Chega meu coleguinha lá, ele não quer saber qual é a água, vai botando na água da torneira. Não pode, é água purificada por osmose reversa. Para quem não sabe, nós temos água, né, potável, água destilada, água purificada, água deionizada. Então, essas águas são as mais utilizadas na manipulação. O que vai diferenciar entre uma e outra? O custo e a efetividade. Dentre elas, a água purificada, né, que é por osmose reversa, é a melhor em relação à qualidade, porque realmente ela consegue ter um controle microbiológico, né,
e também da retirada dos metais, né, e minerais das águas. A pré-lavar cada item manualmente, utilizando detergente apropriado, detergente neutro, ou seja, sem cheiro, né? Inspecionar os itens lavados visualmente, então a gente ficar de olho, né? Então o controle, presta atenção no controle, assegurando que todo o retido, né, seja removido. Rinçar é passar o líquido novamente. Os itens com água purificada, então passar uma aguinha com água purificada. Para a secagem rápida, complementar a secagem com um álcool a 70% por 77%, que também é um esterilizante, desgermante, né? Caso seja apropriado, utilizar os itens na posição invertida, em que a estufa, né, em estufa de secagem sob a temperatura de 40 graus. Esterilização, ar quente, tá? Após secagem, guardar um material em local apropriado até o momento da utilização dos procedimentos de manipulação. Registro de qualidade não se aplica, né? Histórico de referência também não se aplica, nem referências bibliográficas. Então, gente, tudo que você fizer na farmácia de manipulação, mas absolutamente tudo que você fizer na farmácia de manipulação, ele vai ter um procedimento. Você tem procedimento de entrada, você tem procedimento na entrada do laboratório, você tem procedimento para pesar, para limpar, você tem procedimento de como manipular. Então, tudo isso a gente deve ter realmente, né, a gente tem que pensar isso como um item, né, que vai nos ajudar a nortear e a padronizar as nossas ações dentro do estabelecimento. Então, os procedimentos, eles servem como um ajuste realmente para que todos naquele ambiente consigam trabalhar da mesma forma. Aí eu coloquei aqui que a gente tem envolvido, né, nos processos, né, aspectos técnicos envolvidos que a gente tem o sistema, a capacitação, né, e os recursos de informação. Por que eu coloquei essa foto para vocês? Essa foto eu coloquei aqui para que vocês reconheçam o que acontece numa farmácia. Então, numa farmácia, quando nós temos uma farmácia, tudo que é produzido nela, na farmácia de magistral, todos os dados, tudo que a gente solicita, nome do paciente, nome do médico, a quantidade de cápsulas, a posologia, aqui a posologia, tudo está descrito no sistema informatizado. Ele vai te assegurar, né, a avaliação da qualidade, então a gente tem que avaliar o recurso também, a parte de informática. Por quê? Todas essas substâncias aqui que se encontram nesse tipo de que a gente chama de ficha pesagem, que vai ser realmente a ordem da manipulação, onde o manipulador vai visualizar essa ficha e ele vai fazer o quê? Vai pesar item por item, de acordo com o peso de cada substância. Então, gente, quando eu faço item por item, por exemplo, eu tenho vitamina E, tenho magnésio, tenho zinco, então cada item desse a ser pesado, a gente está aqui nesse registro porque é o que a gente chama de rastreabilidade. Então, eu vou falar em outro momento para vocês o que realmente é rastreabilidade, mas essa imagem serve para que a gente tenha o aparato da informática, para que a gente nos assegure, né, e ele permite que a gente desempenhe aquele processo, né, tanto através dos procedimentos operacionais padrões, como também através dessas fichas de pesagem. E a gente tem que sempre buscar, gente, a gente sempre tem que buscar a questão do nosso monitoramento, né, a capacitação. Então, como eu falei anteriormente para vocês, deve ser avaliado na qualidade a capacitação dos colaboradores. Essa capacitação, a gente faz muita capacitação no início do colaborador, né? O colaborador está começando a entrar no hospital, está começando a participar da farmácia magistral, e tudo que ele vai permitindo, vai entrando nessa capacitação, a gente acha que ele só deve fazer no início. Não. Capacitação é algo contínuo, tá? Então, se a gente tem que avaliar
como está a qualidade dos nossos serviços, a gente tem que saber também o quanto as pessoas estão capacitadas para executar esses serviços. Então, se eu falo serviço farmacêutico, eu tenho que pensar o quanto que essas pessoas estão envolvidas realmente no processo e capacitá-las, né? Então, a cada vez que essas pessoas elas iniciam no trabalho, elas iniciam dentro da empresa, deve-se realmente fazer, né, uma capacitação inicial. E outra coisa, essa capacitação, a gente deve lembrar que ela deve ser contínua. Então, a periodicidade que será refeito, né, essas capacitações, tanto as antigas para serem refeitas, como novas capacitações. Conhecimento, ele é muito rápido, ele é veloz, ele anda. Então, a gente tem que correr atrás e trazer isso para a equipe que está trabalhando com vocês. Porque a capacitação vai mostrar muito no teu resultado. Se todo mundo sabe fazer, se todo mundo sabe fazer da melhor forma, sabe o que é certo e errado, sabe que não pode transpor, né, algumas regras, principalmente na farmácia de manipulação, isso permite que você tenha uma melhor segurança no teu produto manipulado e que esse produto realmente ele vai ter uma qualidade realmente diferencial em relação às os outros lugares que fazem prestam o mesmo serviço. Então, assim, é algo que a gente pensa, né, na hora que for avaliar realmente a qualidade, a gente tem que pensar muito no fator humano, nos recursos humanos. Principalmente quando você trata de determinadas empresas e hospitais, que você tem um grande número, né, de recursos humanos, essas pessoas devem estar instruídas da melhor forma possível para que executem realmente e a gente obtenha um resultado mais satisfatório. E aí, a gente vai avaliar o nosso resultado final. E como é que a gente avalia o nosso resultado final? Quando a gente fala sobre resultado final, nós estamos falando do que a gente está dispondo, né? Qual a assistência prestada. Se eu falo em serviços farmacêuticos, eu posso estar falando na dispensação de medicamentos, eu posso estar falando na dispensação dos meus serviços farmacêuticos, né? Então, quando a gente entra em serviços farmacêuticos, a gente vai lá na RDC 44 e ela fala sobre a aplicabilidade dos serviços farmacêuticos, né? Então, a medição da pressão arterial, né? A medição de uma glicemia. Então, esses peso, né? Circunferência abdominal. Então, são todos os processos que realmente estão envolvidos e esses são os processos, tá? Mas o resultado que ele vai gerar, então é quando a gente pergunta, né? O produto final da assistência prestada serão os acessos aos serviços, a resolutividade, o impacto na saúde da população e no nível de satisfação dos usuários. Então, é muito legal porque o resultado, né? Ele diz isso tudo pra gente. As pessoas que tiveram naquele âmbito, naquele serviço, realmente eles puderam ser atendidos, eles foram bem atendidos, né, no hospital, né, eles conseguiram ter esse acesso ou não. Ou eles foram para o hospital, voltaram e não conseguiram ser atendidos por um especialista. E a resolutividade, o quanto isso foi resolvido, né? Então, qual a resolutividade para o paciente? A gente lembra, tá? Cuidado aí entre o que eu falei para vocês, sobre o que é vontade e o que é realmente necessidade. E o impacto que isso traz na população, né? Então, às vezes, tem algumas ações que elas trazem realmente um impacto muito positivo na saúde da população. E o nível de satisfação dos usuários. Lembre-se de uma coisa, o nível de satisfação dos usuários vai ser o teu termômetro, né? Então, é como se a gente tivesse o termômetro de como anda a tua empresa, né? E como anda realmente o teu estabelecimento de saúde. Então, é importante que esses resultados, eles sejam feitos realmente, pesquisa de satisfação ao consumidor, porque eles vão dizer o que você achou. Aí você vai ter que definir os critérios, tá? Então, os critérios você pode definir. Então, eu quero ver tempo de atendimento no hospital, tempo de atendimento na emergência. Eu quero observar a questão do atendimento do profissional, se foi realmente capacitado, se você está contente, se você está triste, se você está feliz. Pode fazer através de carinhas,
numerações, algo que consiga ser mensurável, tá? Algo que consiga te dar uma resposta e ser mensurável. E a partir desses resultados é que você vai tentar responder algumas coisas. Essa pessoa teve acesso ao serviço? Teve. A pessoa foi resolutivo? Será que foi suficiente? Será que conseguimos resolver o problema dela? Resolver aquilo que ela realmente procurava? E aí a gente vai definir o nível de satisfação dos clientes. Eu coloquei aqui um exemplo, né, de farmácia magistral, né, para vocês, que seriam, por exemplo, o resultado da manipulação que nós temos no setor de sólidos, que seriam essas formas farmacêuticas. Então, eu tenho essas formas farmacêuticas sólidas, né, em forma de cápsulas, e eu tenho alguns tipos de cápsulas. Por quê? Gente, eu estou querendo, né, personalizar. A partir do momento que eu quero personalizar, eu quero atender o meu paciente. Cada paciente ele é único, é isso que a gente deve também entender. Então, tem pacientes que eles têm alergia, né, a corante, e a minha cápsula é colorida. Então, o que eu posso fazer? Posso colocar sem cor, né? Então, eu posso também trabalhar com sem cor, mas ela é branca. Isso é muito importante para aqueles ativos, né? Que são ativos que são fotossensíveis. Ou seja, na presença da luz, ele pode oxidar facilmente. Então, eu posso colocar em cápsulas brancas. Eu posso colocar em cápsulas incolores para aqueles fármacos, né? Medicamentos que não têm nenhuma interação com a luz. Cápsulas vegetais, ou seja, essas outras cápsulas são cápsulas gelatinosas, né? E cápsulas gelatinosas geralmente é de origem animal. Aí você tem os pacientes que são veganos, né? Que não utilizam nada do produto realmente de origem animal. Você pode vincular em cápsula vegetal, que é derivado da celulose. E as cápsulas entéricas, então olha quanta opção que eu tenho para satisfazer o meu paciente, tá? Então, quando eu falo em cápsulas entéricas, eu estou falando daquelas cápsulas que eu vou fazer a ingestão dessa cápsula, vou fazer deglutição, passou pelo esôfago, estômago e chegou no intestino para fazer o efeito. Então, ela tem que ter a capacidade de passar por todos esses caminhos sem fazer desintegração. E os tamanhos de cápsulas? Os tamanhos de cápsulas variam muito, né, esses tamanhos de cápsulas, e permite o quê? Permite que eu consiga vincular o meu medicamento, né, em cápsulas que sejam menores ou maiores. Posso dividir em 2 tamanhos de cápsulas, para que seja mais confortável para o meu paciente. Então, tudo isso é que eu estou buscando o nível de aceitação, o nível de satisfação dos meus usuários. E aqui eu coloquei para vocês, né, eu estou colocando aqui para vocês esse termômetrozinho, que nós quando trabalhamos com qualidade, nós devemos também pensar, né, no nosso cliente, no nosso usuário, né, paciente. Né? Então, nossos pacientes não deixam de ser um cliente. Então, esses pacientes, eles têm um nível de satisfação sobre o atendimento, tem sobre o nível de aceitação, né? Tanto da infraestrutura, do profissional que atendeu, se foi realmente resolutivo. Né? Então, esse nível de satisfação, é importante que seja feito. Então, a avaliação da qualidade também pode ser baseada e deve ser baseada nos usuários daquele serviço, porque você consegue saber como é que está o teu paciente, ele está feliz, ele está contente, ele está emburrado, ele não gostou do serviço, o que é que ele não gostou. Então, é importante que nós façamos esse termômetro e cada vez mais a gente conheça os nossos pacientes e veja se nós estamos prestando serviço de qualidade, porque isso faz com que eles também se sintam satisfeitos. E através dessa satisfação a gente consegue realmente dar um amparo melhor a esses pacientes. Gente, a nossa aula ela fica por aqui, falando um pouquinho sobre a avaliação da qualidade nos serviços de saúde, principalmente na área farmacêutica. Eu espero que tenha contribuído com vocês com esses conhecimentos e aguardo todos vocês na minha próxima aula. Fique por dentro de todas as aulas, ok? Tchau, tchau!